Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica. Bom, para começar a ideia, né, vamos lembrar aqui o conceito de agitação térmica e relacioná-lo com a temperatura, né? Então a temperatura ela vai estar relacionada diretamente com o estado de agitação térmica das partículas de um corpo, ou seja, a temperatura a gente define como o grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, o quanto que aquelas moléculas estão vibrando em torno de um ponto. Daí, se a gente imaginar um corpo sólido, né, e idealizar aqui um modelo, a gente pode ilustrar essas esferinhas como sendo as suas moléculas, né, aqui as ligações, e essas moléculas elas vibram em torno de um ponto, desse pontozinho central. Elas podem vibrar nessas três dimensões, né? E conforme a gente aumenta a temperatura, então partindo de um T0 eu aumento essa temperatura, o que eu espero é que essas partículas vão aumentar a sua vibração. Então, quando eu aumento essa vibração, o que eu espero é que elas precisem de mais espaço para poder vibrar e manter essa ligação entre elas, certo? Então, o espaçamento entre as moléculas vai aumentar. Então, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação delas e aumento o espaçamento entre elas. Então, a ideia é aumentar a temperatura, aumento a agitação, aumenta o espaçamento. Da mesma forma que se o espaçamento aumenta, significa que aumentou a agitação e aumenta a temperatura. Outro ponto que é importante é, se ao aumentar a temperatura, a gente aumenta o espaçamento entre elas, então se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer entre o espaçamento? Vai diminuir também, né? Porque a temperatura também vai cair. Então lembre que essas ideias estão intrinsecamente relacionadas, beleza? Então daí a gente pensa na dilatação de um corpo, né? Aqui eu tenho três dimensões de dilatação. Quais são elas, né? Uma dilatação linear, que seria só em torno dessa linha, uma dilatação superficial, que seria essa área inteira, e uma dilatação volumétrica, que seria o volume desse cubo inteiro. Então, quando a gente aquece esse cara, a tendência é que ele dilate as três formas simultaneamente. Ó. Então, eu aumento esse comprimento, aumento essa área, consequentemente, eu vou estar aumentando o volume. Então, é natural que isso aconteça nos corpos. Do ponto de vista físico, o que seria então a dilatação térmica, né? Do ponto de vista microscópico, a gente viu que seria o quê? Maior espaçamento entre as moléculas. E do ponto de vista macroscópico, é aumentar as dimensões de um corpo. Então, do micro, é o aumento da distância entre as partículas de um sistema, causado justamente por conta do aumento da temperatura. Lembra que se diminui a temperatura, o processo reverso também é válido. E do macro, a visão macroscópica da coisa, que aumenta as dimensões do sistema como um todo. Beleza? Um outro ponto importante, ainda em cima dessa ideia, é essa dilatação ela pode ser classificada de acordo, como eu falei, né, em linear, superficial e volumétrica. Então a gente pode avaliar uma dilatação só em uma dimensão, que é linear, uma dilatação só em torno da área, então uma dilatação em duas dimensões, e a dilatação em três dimensões também. Então, a dilatação linear vai ser uma variação, né? A gente entende como uma variação do comprimento final menos o comprimento inicial daquele material, então é o comprimento linear. Da mesma forma que a dilatação superficial é uma variação da área, ou seja, a área final, depois de dilatar, menos a área inicial. E a dilatação volumétrica, que seria a ideia da dilatação, da variação, né, do volume final menos o volume inicial. Uma observação importante, né, que no cotidiano, na vida real, digamos assim, essas dilatações ocorrem de forma simultânea. A gente não separa isso no fenômeno naturalmente, mas a gente consegue estudar eles de forma separadas e também aplicar cada ideia a situações específicas, beleza? Então, primeiro vamos avaliar o caso mais simples, que é a dilatação térmica linear, que é em uma dimensão. Então, vamos considerar aqui uma barra, considerar apenas uma dimensão dessa barra, a uma temperatura T0, um comprimento L0. Quando a gente aquece esse cara, o que vai acontecer? Ele tende a se expandir, então vai ter um novo comprimento L, e o que a gente vai estar interessado em calcular é esse ΔL aqui. Quem é esse ΔL? É a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, depois que essa barra vai de uma temperatura T0 até uma temperatura final T. Então, aumenta a temperatura, aumenta as dimensões do corpo. E a gente vai estar interessado em calcular o quanto que aumentou, que seria exatamente esse ΔL. Comprimento final menos inicial. Quais seriam os fatores que influenciam, então, nessa dilatação? O que a gente pensa aqui?
Primeiro, esse comprimento inicial será que influencia? Deve influenciar, né? Esse comprimento inicial. Quanto maior essa barra, talvez maior vai ser a dilatação também, né? Outro ponto importante, será que o material que a gente trabalha influencia na dilatação? Se fosse cobre, ferro, etc. Dependendo do material, as características de dilatação elas vão mudar? Vão também, né? E o último, né? Se há variação de temperatura, ocorre o quê? Variação no comprimento. Então, a temperatura, o quanto variou a temperatura, também vai influenciar no quanto esse cara dilata. Então, nós temos três fatores que vão influenciar na variação de comprimento: o tamanho inicial da barra, qual é o material que a barra é feito e, é claro, o quanto variou a temperatura dessa barra. Né? Então, a variação de temperatura, essa variação de comprimento vai ser proporcional diretamente à variação de temperatura. O comprimento inicial L0, né, também vai influenciar. Então, a variação do comprimento vai ser diretamente proporcional ao comprimento L0. E, claro, qual é o material que o corpo é feito, né? Dependendo do material, vai ter uma, digamos assim, uma dilatação diferente. Então, matematicamente, relacionando essas três grandezas, o que a gente tem é o seguinte: é que a variação de comprimento, ΔL, deve ser tal que obedece à seguinte expressão: um alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Esse alfa é o cara que está caracterizando o material do corpo, beleza? Ele é chamado de coeficiente de dilatação linear nesse caso, e a unidade dele é 1 sobre grau Celsius. Isso é a unidade, não é do SI, é usual, né? Se fosse unidade do SI, então seria grau Kelvin menos 1, tá? Que é 1 sobre Kelvin, né? Não é grau Kelvin, é Kelvin. Então, aqui, uma observação é que a unidade que você vai usar para a temperatura tem que ser de acordo com a unidade que você vai usar para o coeficiente de dilatação. Então, dependendo do que a questão te der, você converte ou não a temperatura, beleza? Além disso, a unidade que tiver o L0 é a unidade que vai sair o ΔL, tá bom? Então, essa é a relação matemática que diz para a gente o quanto que variou o comprimento linear de uma barra ou de um corpo, beleza? Com as ideias análogas, agora a gente vai avaliar a dilatação térmica superficial. O que eu adianto para vocês é que daqui para frente vai ser basicamente a mesma ideia, só que mudando as dimensões do problema. Até agora a gente só viu a primeira dimensão. Então a gente vai aplicar exatamente aquela ideia, só que para 2 dimensões e 3 dimensões. Então a base é a mesma, só muda o conceito agora da, digamos assim, da amplitude da coisa. Quais são as dimensões que a gente está trabalhando, beleza? Então, eu tinha uma área inicial, uma temperatura inicial, esquento essa barra, né, essa superfície, e aí vai ter o quê? Uma nova área. Então, a variação dessa área é o que a gente vai estar interessado em calcular. Daí, mais uma vez, quais são os fatores que vão influenciar nesse ΔA, né, na variação da área? Mais uma vez, a área inicial deve influenciar, o material de que esse cara é feito também vai influenciar. E por último, claro, o quê? O quanto variou a temperatura. Então, novamente, a gente tem esses três fatores que vão influenciar. Então, a variação de temperatura é diretamente proporcional. A área inicial, né, a superfície inicial, também vai ser diretamente proporcional. E qual é o material que esse cara é feito. Então, juntando essas três informações, o que a gente tem é o seguinte: um pouco diferente do que a gente viu para o caso linear. Qual é a diferença? A variação de área agora depende de um beta vezes A0 vezes ΔT. Quem é esse beta? Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial do material. Então agora a gente está trabalhando com outro coeficiente que, qual é a relação, né, com o coeficiente anterior? A gente não está em duas dimensões? Então é 2α agora. Duas vezes aquele cara linear. Por quê? São duas dimensões, é uma superfície agora. Então esse beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Mesmo as unidades aqui, a ideia das unidades são coerentes com o que eu disse anteriormente, né? Então aqui é grau Celsius menos 1 sobre grau Celsius. Então a temperatura tem que estar em grau Celsius e a unidade da área vai coincidir com o ΔA. O que é importante aqui é a gente perceber a relação do coeficiente de dilatação superficial com o coeficiente linear. Como a gente está numa área, são duas vezes o caso linear, ou seja, duas dimensões. Então essa é a única diferença, beleza? E o que a gente espera então para o caso volumétrico? Que a gente vai ter o mesmo formato de expressão, só que aqui vai ser um ΔV, aqui vai ser um fator que vai depender o quê?
3 dimensões, então 3 vezes o linear, e aí o volume inicial e a variação de temperatura também. Perceba que as três expressões elas estão relacionadas. Então, é basicamente uma ideia só, descrevendo 3 dimensões diferentes. Então, novamente, a gente vai partir de um volume inicial, a temperatura inicial, e a gente vai estar interessado, né, em calcular o quanto variou esse volume quando a gente esquenta ele a uma temperatura T. Então, quais são os fatores, né? Aí a gente já viu. Vai depender, então, da variação de temperatura, do volume inicial desse cara, né? E, mais uma vez, de qual que é o material que ele é feito. Juntando as informações, o ΔV, então, vai ser igual a um gama V0 ΔT. Quem é esse gama? Coeficiente de dilatação volumétrica, onde o gama está relacionado lá com o nosso alfa, que é o de dilatação linear, já que o gama é volume, 3 dimensões, 3 vezes o alfa. Beleza? Unidade dele, 1 sobre grau Celsius ou 1 sobre Kelvin. Então, dependendo de qual foi a informação que te deram, você tem que tomar cuidado com a unidade da temperatura. A unidade final do ΔV vai coincidir com a unidade do V0. Então, se for centímetro cúbico, vai ser centímetro cúbico e etc. E tomar cuidado com esse gama, porque tem que ser 3 vezes o alfa. Ele pode, às vezes, te dar só o alfa, mas você consegue encontrar o gama, só multiplicar por 3. Beleza? Então, essa é a ideia da dilatação térmica volumétrica. Bom, quais são as aplicações, né, da dilatação térmica no cotidiano? A gente tem lâminas bimetálicas. Qual que é a ideia da lâmina bimetálica, né? Ela geralmente é usada em circuitos elétricos de incêndio. Tá? Ela fecha o circuito quando há aquecimento. Por quê? O comportamento desse cara é o seguinte. Você tem dois metais com o mesmo comprimento inicial e etc. Como são dois metais, eles vão ter coeficientes diferentes. Então, eles vão dilatar de forma diferente, mesmo tendo o mesmo comprimento, sofrendo a mesma variação de temperatura. Então, nesse caso aqui, ó, por que esse cara curvou para baixo? Porque a dilatação do cara de cima foi maior que a dilatação do cara de baixo. E aí o cara de cima empurrou o cara de baixo. Aqui tem uma figurinha que exemplifica isso, entre o aço e zinco. O que está acontecendo aqui? Ó? Quando você está a uma temperatura ambiente, os dois têm a mesma dimensão. E de repente sofre um aquecimento. O que acontece? A barra está sendo, digamos assim, subindo, né? Foi curvada para cima. Significa que o zinco dilatou mais do que o aço. Tá? Daí, no terceiro caso, é um resfriamento. Da mesma forma que esse cara dilata mais, ele também vai o quê? Contrair mais. Então, ele curva para o lado contrário. Isso significa que o coeficiente de dilatação do cara de baixo é maior que do cara de cima. Por isso que vai dilatar mais rápido. Beleza? Outra aplicação da dilatação térmica, né, são as juntas de dilatação que a gente vê, por exemplo, em pontes. Quando o carro passa, aí você escuta o blá, blá, né, da pneu batendo numa superfície que às vezes pode ser uma grade, dependendo do tamanho da ponte. Essa junta de dilatação é bem ampla, né? Para que serve, né, essas juntas de dilatação? Em dias quentes, os blocos de concreto e etc., as armações, elas tendem a se expandir. Para evitar o colapso da estrutura, os engenheiros deixam um espaço para que esses grandes blocos possam se dilatar sem que um esbarre no outro e cause um colapso da estrutura, beleza? Então essa é basicamente a ideia central da junta de dilatação. Você não vê isso só em ponte, às vezes em calçada, em outras situações, né, lajes pré-moldadas, etc. Beleza? Então essas são as duas principais aplicações de dilatação térmica. Tem até termômetro, que é baseado em dilatação térmica também. Bom, a dilatação térmica dos líquidos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Em geral, os líquidos dilatam-se muito mais que os sólidos. Se o recipiente totalmente cheio de líquido for aquecido, parte do líquido vai transbordar. A gente precisa fazer uma análise cautelosa dessa situação por um motivo. Quando você tem um líquido dentro de um recipiente, vamos lembrar, o líquido ele assume o volume do recipiente. Quando você esquenta o líquido, você de tabela tem que esquentar o recipiente. E aí o que vai acontecer? Ocorre a dilatação do recipiente e a dilatação do líquido. E aí vai transbordar, certo? O líquido que transborda, você vai falar, ah, então foi isso aqui que variou o volume do líquido. Errado. Por quê? A gente não está levando em consideração o quanto que variou
também o volume do recipiente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, beleza? A conta que a gente faz é análoga, é a mesma expressão, só que a gente tem que descontar o quanto que variou também o recipiente, porque uma parte da dilatação do líquido fica lá porque o recipiente expandiu, beleza? Então, o líquido que transborda, a gente chama de dilatação aparente, que não é de fato o todo, é só uma parte do que dilatou, tá bom? Então, o volume transbordado pode ser entendido como a diferença do volume do líquido menos do volume do frasco. Isso aqui depois da dilatação, tá bom? Então, vamos pensar aqui, né? A lei que descreve a dilatação vai ser a mesma para os sólidos, né? No líquido é a mesma do sólido. Só que a gente precisa fazer aquela ideia do frasco. Agora a gente tem que considerar que o frasco também está dilatando. Então, a lei vai ser ΔV igual a V0 vezes gama ΔT. Essa é a variação de volume, né? Que a expressão que a gente vai usar. Esse gama aqui é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido, mesma unidade, mesma ideia. E aí, para um líquido e um recipiente, usando aquela ideia que a gente acabou de ver, do volume transbordado igual ao volume do líquido menos o volume do frasco, e usando essa expressão, a gente pode fazer uma variação do volume aparente, deve ser igual, então, né? O volume transbordado ele se transforma, né, digamos assim, na ideia da variação do volume aparente. É aquela dilatação aparente que a gente viu. Então, a variação do líquido menos a variação do frasco, né? Pega essa expressão, coloca aqui. O que vai acontecer? O volume inicial é igual para todo mundo e o quanto variou a temperatura é igual para todo mundo, né? Então, a gente pode simplificar esses caras e a gente encontra uma relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica nesses caras. Então, o gama aparente ele é igual ao gama do líquido menos o gama do frasco, tá bom? Mas a ideia central aqui é, na hora de resolver esse tipo de problema, é você lembrar que o frasco também vai dilatar. Então, se o frasco dilata, você precisa lembrar de calcular o quanto que dilatou, que aí você vai colocar isso na sua conta para saber o quanto que de fato o líquido dilata, beleza? Então, é usar um raciocínio lógico, porque a expressão é só essa daqui mesmo, beleza? Por último, a gente tem que avaliar a dilatação da água, né? É importante falar sobre isso, uma dilatação anômala da água. O que acontece? Ela, ao invés, quando você aquece a água de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela se dilatar, que é o que você espera, né? Já que você está esquentando, ela faz o processo contrário. Ela contrai. Da mesma forma que quando você vai de 4 a 0, ao invés dela se contrair, ela vai se dilatar. Isso é uma chamada dilatação anômala da água. Só ocorre nessa faixa de temperatura. Qual é a justificativa disso? Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas eu adianto para vocês o seguinte: isso está relacionado com o tipo de ligação que existe entre o hidrogênio e o oxigênio das moléculas de água, beleza? Devido a essas ligações, essa característica ocorre nas moléculas de água. Bom, como esse cara se contrai de 0 a 4 graus Celsius, o que acontece? O volume mínimo que ele atinge ocorre a 4 graus Celsius. Logo, se o volume é mínimo a 4 graus Celsius, pensa, para uma mesma quantidade de massa de água, o que vai acontecer com a densidade? A densidade é a razão entre a massa e o volume. Se você diminui o volume mantendo a massa fixa, o que vai acontecer com a densidade? Vai aumentar. Então, a densidade vai ser máxima a 4 graus Celsius. Então, ela vai fazer o quê, né? Quando a densidade, ó, quando a gente chega aos 4 graus Celsius, a densidade é máxima. Então, da mesma forma que ela atinge o volume mínimo a 4 graus Celsius, ela automaticamente está atingindo a densidade máxima. Então, é claro, aqui vale lembrar o seguinte, né? Depois desses 4 graus Celsius, o que ocorre com a dilatação da água? Normal. Ela vai se comportar como qualquer outro material, vai continuar se dilatando. Só nessa faixa de 0 a 4 que ela tem essa dilatação anômala, beleza? Bom, um exemplo para fechar essas ideias. Um grande disco de cobre, a uma temperatura inicial, 20 graus Celsius, tem um diâmetro de 2 metros. Ele é aquecido até atingir uma temperatura de 520 graus Celsius. Qual foi o aumento do diâmetro do disco? Então, a gente vai precisar calcular aqui, considerando uma variação de comprimento. Pode usar isso, pensando numa variação de comprimento.
Então, daí, olhando para uma tabela, né, a gente descobre que o coeficiente de dilatação linear do cobre vale 1,7 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Então, daqui, substituindo, né, o alfa vale isso, L0, 2 metros. Quanto está variando a temperatura? 520 menos 20, né? Que aqui tá errado, né? Só botar aqui 20, 520 menos 20, que dá 500. Então, aqui, fazendo essa conta, o nosso ΔL vai dar 0,017 metros, ou seja, 1,7 centímetros, beleza? Então, é uma continha simples que serve só para ilustrar como que a gente aplica essa expressão. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.